Amém, amados. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que nós estamos já há algumas semanas. Se não me engano, essa é a terceira semana? Que nós estamos falando sobre o tabernáculo de Moisés. Amém? E aí, hoje nós vamos então ver algo muito precioso da parte de Deus, que é acerca das cortinas e a cobertura que protegia todo o tabernáculo. Vocês vão percebendo, conforme o estudo vai sendo ministrado, que tudo no tabernáculo aponta para Cristo Jesus. Amém? Tudo é para que o Senhor já esteja revelando o seu precioso plano para o seu povo. Amém? Então abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 26. Êxodo, capítulo 26. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 26, nós vamos ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 1, que diz assim: o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, trançado, e de estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás, de obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também serão ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na borda da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na borda da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no externo do segundo grupo. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 ganchos de ouro e prenderás com eles as cortinas, umas às outras, e o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. Ajuntarás 5 cortinas em um grupo, as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobrará a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na borda da última cortina do primeiro grupo, e as outras 50 laçadas na borda da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 ganchos de bronze, e os colocará nas laçadas, e assim ajuntará a tenda, para que venha a ser um todo. O resto que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá aos fundos do tabernáculo. O côvado que sobrar de um lado e de outro, no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um lado, outro lado do tabernáculo para o cobrir. Fará também para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de animais marinhos. Tem alguma versão que diz pele de texugo? Tem alguma aí? Tá. É porque existe uma controvérsia na originalidade desse animal, porque na verdade ele é um animal extinto. E aí, quando foram traduzir, eles não conseguiam encontrar uma palavra que se adequasse à tradução. Por exemplo, na minha tradução está só peles de animais marinhos. Outras traduções têm peles finas de animais.
E aí outras traduções têm pele de golfinhos. E aí outras traduções têm pele de texugo. Mas, resumidamente, é um animal que já está extinto. Que nós não vamos encontrar hoje em dia para saber como que é a pele dele. O importante é saber que era uma pele que estava ali cobrindo o tabernáculo. Amém? Amados, vamos ser sinceros que quando a gente olha para tudo isso que a gente leu aqui, a gente não acha algo meio confuso, né? Parece algo meio confuso, você fica tentando na sua mente assim, entender o que está sendo dito. E qual que é a primeira coisa que nós precisamos entender? Que Deus, Ele é extremamente detalhista. Porque você percebe que Ele traz as orientações até para a laçada que vai ser dada na cortina. Precisa que a laçada seja de azul. E precisa que o gancho de uma cortina seja de ouro e da outra cortina seja de bronze. Então são muitos detalhes, são muitas minúcias que nos faz compreender que o Senhor Deus é um Deus de detalhe. Amém? Você concorda que se não fosse assim, ele poderia ter dito para Moisés: Moisés, faz aí nessa medida do seu jeito que vai estar bom. Vai estar ótimo, Moisés. Do jeito que você quiser entregar o tabernáculo, olha, vai ser maravilhoso. Mas ele não fez assim. Ele deu todo um modelo para Moisés. Amém? Não somente ele, na verdade, ele deu uma visão para Moisés de como ele queria que o tabernáculo ficasse. E Moisés tinha a missão de passar para aquelas pessoas que iriam confeccionar o tabernáculo o modelo exato daquilo que Deus queria. Você consegue imaginar a responsabilidade de Moisés? Amém? Hoje, o pastor José Francisco, ele é o nosso Moisés. Ele está na responsabilidade de receber de Deus a direção para essa igreja. E ele tem que passar para nós o modelo que Deus entregou para ele. Ele não pode acrescentar e nem tirar nada. Ele tem que passar um modelo, porque Deus vai cobrar, porque Deus entregou para ele a visão. Assim como Deus tinha entregue para Moisés a visão. Então é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa muito complicada. Mas glória a Deus que Moisés obedeceu em todas as coisas. Vamos compreender então o porquê essas minúcias e porquê que o tabernáculo ele deveria ser colocado assim, as suas cortinas. Vamos passar então, por favor, para o próximo. Podia apagar as luzes aqui para a gente poder ver melhor os slides, isso? Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte as cortinas na extensão serão de 100 côvados de comprimento. E as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e suas bases 10. Semelhantemente, a largura no pátio no lado ocidental, a leste, será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3, e 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, obra de bordador. As suas colunas 4 e suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de bronze.
O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido. Mas as suas bases serão de bronze. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até as suas estacas, e todas as estacas do pátio serão de bronze. Isso, então, nós acabamos de ver a parte do pátio, que era feito de linho fino branco. Amém? Por que isso? Por que era necessário fazer essa cerca de cortina? Porque, amados, eles estavam num deserto. Amém? E isso estava simbolizando o quê? Que no deserto, Deus ia colocar eles num lugar seguro, num lugar reservado. Amém? Num lugar onde, quando eles entrassem, ali eles encontrariam salvação. Por quê? Porque no deserto tem fome, no deserto tem sede, no deserto tem bestas feras, no deserto tem animais peçonhentos. Mas quando você decide entrar no lugar seguro, mesmo que você esteja no deserto, ainda no deserto, ali vai ser um ambiente de proteção para a sua vida. Amém? Então por isso o Senhor decide cercar todo aquele tabernáculo. Amém? Para fazer o povo entender que eles poderiam estar no deserto, mas se eles estivessem com o Senhor, eles não precisariam temer mal algum. E eles poderiam até cantar essa mesma canção que nós acabamos de cantar. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Que você se sinta seguro na presença de Deus hoje. Que todo o medo do seu coração seja dissipado. Toda ansiedade, preocupação pelo dia de amanhã, pelas coisas do porvir, sejam dissipadas pela presença do eterno Deus, que não te deixa, que não te abandona, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, essa cerca, né, vamos colocar assim, essa cerca que era feita de cortina, ela era feita de um linho, um tecido usado na confecção das vestes sacerdotais. E em várias passagens bíblicas, claramente é tomado como um símbolo de pureza, santidade e justiça. Por exemplo, no texto de Apocalipse 15:6 e também 19:8, vai dizer que o linho fino são as vestes de justiça dos santos. Amém? Pode passar para o próximo. Então, o que significa essas cortinas brancas ali que estavam ao redor no átrio? Por que elas estavam ali? Primeiro, para indicar o caráter daquele que habitava no meio do povo. Para denunciar a natureza pecaminosa do homem. Para evidenciar a separação entre Deus puro e o homem pecador. Para evidenciar a necessidade de um mediador perfeito e puro. Amém? Então a cerca, ela também significava que, por causa do pecado, um Deus santo não poderia conviver abertamente com o seu povo. Por causa do pecado. Entende? Então, por isso que era necessário se fazer
todos aqueles rituais de santificação para que Deus pudesse habitar ali no meio do seu povo. Amém? Glória a Deus. Então, por isso aquela cerca de linho fino branco. Pode passar para o próximo. E aí, na frente, olha só que coisa interessante. O tabernáculo, ele só tinha uma porta de entrada. Não tinha outras. Ele era totalmente cercado pelos lados e a sua parte ali do fundo. Ele era todo cercado e só existia uma entrada no tabernáculo. E você vai entender o porquê disso, amém? Mas na porta de entrada, diferente da cerca que estava em volta, que era toda branca, existia cores que o Senhor Deus mandou colocar ali naquele portão. E qual eram essas cores? Azul, púrpura e carmesim. E até nessas cores o Senhor Deus tinha um propósito de colocar ali. Amém? Pode passar para o próximo. Olha só, o azul, ele aponta para a natureza divina de Jesus. Porque o azul vai nos remeter aos céus. Então o azul estava ali para falar da natureza de Jesus, a sua natureza divina, que ele foi enviado dos céus. Aleluia, glória a Deus. E lá no livro do Evangelho de João, Jesus é apresentado como a figura... João aponta Jesus em sua divindade. E é possível relacionar com a águia. Fala sobre aquilo que é celeste, trazendo ênfase à cor azul. Volta lá no outro slide. Percebe que tinham 4 colunas que sustentavam esse portão? Até esse número 4... de 4 colunas tem a ver com Jesus. Por quê? Ele está dizendo acerca de como os evangelhos iam apresentar ele, porque cada um dos evangelhos apresenta Jesus de uma maneira. Amém? Lembra que foi falado na quinta-feira, acho que retrasada, acerca da visão dos seres viventes que tinham 4 rostos, rosto de homem, rosto de leão, rosto de homem, rosto de bezerro e por último de águia, né? Então, esses 4 rostos também apontam para os 4 evangelhos. Amém? Então, João, pode passar lá para o próximo agora. Então, faz Jesus apresentado como Deus e faz a relação com a águia, certo? A púrpura, que é a escarlate, fala da realeza a qual Cristo pertence. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Essa cor, ela só era usada pelos reis, porque ela era uma cor muito difícil de você conseguir tingir ela, né? E aí, então, se tornava uma cor caríssima, que só era usada em vestiduras reais. Então, essa cor púrpura, ela vai significar isso. O livro de Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei. Fala sobre a realeza de Jesus. Ao comparar com os seres viventes, é a figura do leão que é destacada. Está associada à cor púrpura. Fala sobre a realeza de Cristo. Amém? Glória a Deus. E o carmesim, que é a figura do sangue vertido, fala da humanidade e sofrimento. Marcos destaca a imagem de Jesus como servo, aquele que veio para servir a humanidade. A associação com o ser vivente é o de novilho.
ligado à cor carmesim. Evidencia a renúncia, sacrifício de Cristo. E o branco, que nós já falamos, que fala da justiça. Amém? E da pureza de Deus. Glória a Deus. Vamos repetir então. Então é o azul, a púrpura e o carmesim, ou o vermelho, né? O que acontece? Se você juntar o vermelho com o azul, dá púrpura. Sabia? Se você juntar as duas cores, o vermelho com o azul dá a cor púrpura. Faz o teste aí na sua casa. Aqui, ó, tá falando acerca das 4 colunas que a gente já falou. E também as 4 colunas estão associadas aos 4 cantos da terra, onde esse evangelho seria anunciado até o último dia da volta de Jesus. Amém? Quando se cumprir todas as coisas, o evangelho estará sendo anunciado aos 4 cantos da terra. Aleluia! Aí tem gente que vai falar assim: pastora, mas a terra é redonda. Como que tem canto, gente? É mistério de Deus. Amém? Pode passar para o próximo. Isso. Agora nós vamos falar destas cortinas aqui, que é as cortinas que nós lemos aqui no capítulo 26. Amém? Essa parte, pode soltar o vídeo. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 delas umas das outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da cortina de cada peça, de modo que fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro, com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feitos de pelos de gado. Os pedaços deverão medir 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 de largura. Os 11 pedaços deverão ser exatamente iguais. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço de cada peça e junte as 2 peças com 50 prendedores de bronze para que assim formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas cobrirão a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Aí, glória a Deus. Vocês perceberam que lendo é uma coisa, a gente vendo é outra? O que nós acabamos de ver aqui no vídeo é tudo aquilo que nós lemos. Não é interessante? Dá para entender agora o que o Senhor estava querendo dizer? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Então a tenda, ela era coberta por esses 4 tipos de tecido. Notem que também são 4, fazendo referência a tudo aquilo que a gente já falou acerca do número 4. Amém? E aí, olha só que coisa interessante que Deus fez. Ali, a primeira cortina que vinha aqui, ó, que era de linho fino, ela era bordada com os querubins, bordado com fios de ouro. Uau, meu Deus!
Por que isso, gente? Porque a hora que o sacerdote entrava ali naquele lugar, ele tinha a nítida sensação dele estar entrando num ambiente celestial, santo, na habitação do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, ô glória, aleluia. Então deveria ser algo sensacional a hora que entrava ali naquele lugar. Só que tem um problema. Só conhecia essa coisa linda e maravilhosa só os sacerdotes e o sumo sacerdote. O povo não via essa glória toda. Aí depois vem a pele de cabra. E a pele de cabra, ela está relacionada com o quê? Com a resistência. Porque ela deveria proteger tudo aquilo, porque no deserto acontecia muita tempestade de areia. Então era necessário ter algo que protegesse de uma forma bem resistente. Apontando para quê? Para resistência que Cristo teve de ir até o final da cruz. Ele resistiu até o fim por mim e por você. Amém? Ele poderia ter parado no meio do caminho. Ele poderia ter parado na 20ª chibatada, porque ele levou 40. Ele poderia ter dito: para, porque eu não aguento mais. Mas ele resistiu as dores por mim e por você até o fim. E aí, o que a gente faz? A gente começa a passar pela prova, mas a hora que começa a apertar um pouquinho o nosso calo, a gente já começa: ai meu Deus, já quero desistir. Agora você vai lembrar dessa palavra, que você tem que resistir até o fim. Glória a Deus. Por que até o fim? Porque Deus, escuta isso que eu vou te falar. Deus, quando Ele termina a sua boa obra, Ele tem uma assinatura que é só dele. Ninguém mais pode usar essa assinatura. E sabe qual é a assinatura de Deus? Ele olha e diz: eis que é muito bom. Então, se a sua vida ainda não está com essa assinatura da parte de Deus, significa que não chegou o fim ainda. Amém? Porque quando chegar a finalização da obra, de tudo que Deus tem para fazer, Ele vai olhar e dizer: eis que é muito bom. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá então. A terceira, que é a pele de carneiro. E ela deveria ser tingida de vermelho, porque mais uma vez apontando para o sacrifício de Cristo, para o seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Amém? Amém! Se tiver alguém dormindo do seu lado, dá um cutucão nele. Glória a Deus. É porque a gente apaga a luz, né? Aí fica o ar. Aí o povo acha que é para dormir. Não é para dormir não, crente. Fica esperto aí, crente. Vamos lá. E a última pele, que ali tá como pele de texugo, mas eu já expliquei para vocês, né? Ela era uma pele muito feia. Ela não era nem um pouco bonita. E até mesmo essa pele de texugo apontava para Cristo. Porque foi o que Isaías falou. O que o profeta Isaías falou? Nós olhávamos para ele e reputávamos. Não víamos nele beleza e formosura nenhuma. Dizíamos que ele era oprimido, afligido de Deus. Só que o que nós não sabíamos é o que ele faria por nós, que seria tomar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades.
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, por que Deus pediu para colocar essa pele tão feia? Por que será? Para que as pessoas não viessem a ele por aquilo que ele poderia dar. Porque as pessoas são atraídas pelo que elas veem. Entendeu? E o Senhor não quer que nós sejamos atraídos por aquilo que ele pode dar. Ele quer que nós sejamos atraídos por aquilo que ele é. Amém? Então é por isso que ele vai pedir para colocar essa pele bem feia, porque quem está vendo de longe tem essa visão aqui. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Não, passa para o outro, aí depois você volta nesse. O outro. Cadê, gente? Meu slide que eu queria mostrar agora. Ah, essa aí. Quem olha de fora tem essa visão. E quem olha de fora e vê essa visão, fala assim, não tem nada de bom para mim aí. Não tem nada de interessante para mim nessa igreja, pequenininha, geração eleita. Tem nada de bom para mim nesse lugar aí. Eu quero algo que seja notório. Eu quero algo que seja expressivo. Mas o Senhor Deus quer verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores não adoram pelo que eles veem. Eles adoram por quem Deus é. Glória a Deus. Então pode voltar lá no outro. Isso. Naquele outro lá. Isso. Então, depois que se terminava de cobrir essa parte do tabernáculo, ele ficava desta maneira, todo coberto. Isso significava o quê? Que lá dentro era muito escuro. É por isso que vai ter o candelabro, porque vai ser a única iluminação que vai ter ali dentro. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, as cortinas, se referindo à sua divisão na parte, ou nas três partes de baixo, que era o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Nesse caso, essas cortinas e coberturas deveriam obedecer à seguinte ordem: cortina de linho fino, ali estão as referências. Essa cortina deveria ser colocada diretamente sobre a estrutura e compunha o verdadeiro teto do tabernáculo. Cortina de pelo de cabra. Essas cortinas referidas, também como tendas, seriam colocadas sobre as cortinas de linho fino. Peles de carneiro tingidas de vermelho, descritas como uma das coberturas, era a próxima na ordem. E cobertura de couro, essa era a cobertura final, que era avistada por aqueles que estavam de fora do tabernáculo. Sendo assim, aparentemente, as duas primeiras eram cortinas e as outras duas eram coberturas, certo? Então aqui nós temos o desenho de como que ficava cada uma das cortinas. Então primeiro colocava aquela, que era feita de púrpura, com os querubins bordados, com fios de ouro. Depois era colocado a pele de cabra por cima. Depois a pele de carneiro tingida de vermelho. E por último, a pele de texugo ou de animal marinho, ou uma pele fina, né? Como dizem algumas versões. Pode passar para o próximo. Então, olha só, qual era a diferença das cortinas internas e externas? O exterior, ele era bem rústico, contrastando com a beleza interior. Há aqui um paralelo admirável entre a figura e a realidade. Isto porque ele esvaziou-se de si mesmo e se fez servo.
Os olhos humanos não podiam ver nele, senão o filho do carpinteiro. Ele estava em sua face de humilhação. Vendo apenas o exterior do tabernáculo, não se podia imaginar a beleza interior. Poucas foram as pessoas que tiveram o privilégio de o ver por dentro. Somente os sacerdotes tinham acesso à tenda. Todos podiam ver o exterior, mas o interior somente alguns. Assim como Jesus, poucos puderam ver a sua natureza interior. Sua verdadeira natureza só podia ser reconhecida por aqueles que com profunda fé dele se aproximavam. Glória a Deus. Amém? Pode passar para o próximo. Agora, nós vamos falar da porta, que é a entrada do tabernáculo, certo? Deixa eu ver aqui o que eu posso falar dessa parte. Pode passar para o próximo, que o próximo está melhor explicado. Isso. Nós vamos falar da primeira porta, que é a porta de entrada do tabernáculo. Amém? No original hebraico, ela significa shahar. Repete comigo, shahar. Puxa bem o R, isso. Que significa escancarar. Ou qualquer um poderia entrar. Por quê? Porque isso está simbolizando que é desejo de Deus que todos venham até a sua presença. Amém? Então ela era uma porta larga. Ela era a mais larga das três portas. Por quê? Porque qualquer um podia entrar ali para oferecer a Deus o seu sacrifício. Então a porta era bem espaçosa, quase metade da largura do tabernáculo, o que apenas enfatiza o desejo do Criador, relatado em 1 Coríntios 2, 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora presta atenção nisso, gente. Aquela porta primeira ali, ela vai dar o acesso para onde? Para o átrio. Amém? E o átrio, no original hebraico, volta lá, é deresh, que significa o caminho. Presta atenção, vai prestando atenção. Pode passar para o próximo. Então essa é a... vídeo? É vídeo? É que... Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho, bordado com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Isso. Então, ali no átrio, era o lugar onde todos podiam entrar. Tinha o altar do holocausto e a bacia de bronze. Aí vai ter a segunda porta, que na verdade é uma cortina, como nós acabamos de ver aqui no vídeo, certo? E qual que era o nome dessa cortina? O nome dessa cortina no original é patar, que significa espada desembainhada, que está relacionado com o quê? Com a conquista da sua nova vida em Cristo. Porque você precisa se desatar,
se libertar de muitas coisas que você acabou de deixar morrer ali no altar do holocausto. Amém? Glória a Deus. Então, nesse lugar aqui, somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes poderiam passar. E essa segunda porta, esse véu que estava ali, essa cortina, o nome dela em hebraico é Emet, que significa verdade. Amém? O santo lugar, que é o acesso ao santo lugar, é Emet, que significa verdade. Amém? Pode passar para o próximo. E a terceira e última porta, que foi aquela que nós vimos também no vídeo, para separar o santo lugar do santíssimo lugar, essa terceira porta, o nome dela era Parohet, que significa separar com rigor. Por quê? Porque somente o sumo sacerdote poderia entrar, e só poderia ser uma vez por ano. E antes dele entrar, ele deveria se santificar para poder entrar ali totalmente santificado na presença do Senhor. Amém? Então, o acesso que essa porta dava era o acesso ao Santíssimo Lugar, que em hebraico significa Shahim, que significa vida. Glória a Deus. Vocês já estão pegando aí? Vocês já estão pegando? Glória a Deus. Então, pode passar para o próximo. Aí onde ficava o Santíssimo Lugar, com a Arca da Aliança. Pode passar para o próximo. Aí você entende por que Jesus vai dizer em João, capítulo 14, no versículo 6. Ele vai dizer, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele completa dizendo assim, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, você quer ter acesso ao Pai? Vem pelo caminho que sou eu. Amém? Da mesma forma que eles, para chegar no Santíssimo Lugar, eles não poderiam entrar de qualquer maneira, eles teriam que passar por todas aquelas portas, uma por uma. E aí, para a gente poder terminar, olha só que coisa tremenda. Eu quero terminar essa palavra com esse texto. Pode passar para o próximo. Olha aqui esse texto de João 10, no versículo 9. Ele diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Olha que coisa interessante. Vamos entender esse texto? Jesus está falando assim, eu sou a porta. Ele está dizendo, o tabernáculo está no deserto, aonde tem falta de tudo. Mas se você quer ser salvo desse deserto, entra pela porta. Eu sou essa porta. Não tem outra porta. Eu sou essa porta. Só que aí ele fala algo interessante. Ele diz assim, e entrará e sairá. Aí você para e fala assim, o que Jesus está querendo dizer com isso? Será que ele está querendo dizer que então eu posso ficar entrando na presença de Deus, saindo da presença de Deus, entrando na presença de Deus, saindo da presença de Deus, entrando na presença... Será que é isso? Não, gente. O que ele está falando? Ele está falando assim, olha,
quando você decidir entrar pela primeira porta, você precisa fazer o que você tem que fazer no átrio, mas você não pode ficar no átrio. Você tem que sair do átrio e entrar no santo lugar. Então você vai entrar e aí depois você vai sair desse lugar para se aprofundar mais. Porque o entrar é só o começo daquilo que eu tenho para você. Amém? Então você entra no átrio, experimenta do que tem no átrio, mas você não pode ficar no átrio. Você tem que sair do átrio e entrar no santo lugar. Você experimenta o que tem no santo lugar, que é o candelabro, a mesa de pães, o altar de incenso. Depois nós vamos estudar detalhadamente cada um dos utensílios. Mas você experimenta de todo aquele ambiente, aí você fica lá. Não! Você passa agora pela terceira e última porta, porque agora o véu já se rasgou, já não tem mais separação. Aleluia! E aí você tem que sair daquele santo lugar e já entrar direto no Santíssimo, na glória, na adoração, conhecendo o profundo e o escondido de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus quer te usar para anunciar para todo mundo que Jesus vive, que Ele ressuscitou, que o nosso Jesus não está mais pregado numa cruz, mas que Ele venceu a morte e que vivo Ele está. Aleluia! Glória a Deus! E Ele está no meio do seu povo. Então quem desejar experimentar a presença dEle é só entrar. Aleluia! Então convida o povo para entrar, gente. Convida o povo para entrar. Eles precisam conhecer, eles precisam passar pela porta. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Jesus, o Senhor se revelou de uma forma tremenda e poderosa aqui nessa noite. Incendeie os nossos corações com essa palavra, Senhor. Ao meu irmão que estava estagnado, se ele estava estagnado em alguma porta, se ele já tinha até entrado por uma porta, mas ficou estagnado ali, Deus, hoje, Senhor, ajuda ele a ser liberto, para passar pela segunda porta, pela terceira porta. Ajuda ele, Jesus. Não deixa ele ficar sem experimentar das coisas grandiosas que o Senhor tem para ele, Senhor. Não deixa ele ficar apático. As coisas sublimes e extraordinárias que nós podemos experimentar na Tua presença, Deus. Nós não estamos aqui para sermos religiosos, para bater ponto, não, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque cremos no Jesus que vivo está, no Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Oh Deus, incendeia os corações do Teu povo com esta realidade de que o caminho já foi liberado. Nós temos livre acesso à Tua presença, à Tua glória. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.